Graça e paz, irmãs. Venho aqui para contar o meu relato de louvor, para exaltar o nome do Senhor. Irmãs, quando eu e meu esposo nós nos separamos e eu fiquei numa situação bem difícil financeiramente, porque meu marido ele arcava com as despesas, maiores da casa, como ele ganhava bem melhor que eu. Então, assim, ele sempre pagou as despesas da casa e eu pagava algumas coisas menores, até porque meu salário era bem menor. Bem, mas então nós nos separamos e ele até me ajudou no início, mas logo nós perdemos o contato porque nós não temos filho. Então, assim, fiquei numa situação bem difícil. Mas mesmo assim eu coloquei Deus na direção e clamei ao Senhor, porque naquele momento eu só tinha Deus para clamar, não é mesmo? E então passou os dias e eu numa situação, porque eu tinha as minhas despesas, tinha os meus estudos para pagar e eu não queria desistir dos meus estudos, era uma coisa muito importante para mim. Então eu comecei a orar, clamava ao Senhor. Passou-se os meses e na empresa que eu trabalho surgiu uma nova vaga e eu pedi para exercer essa nova vaga, e nessa nova vaga consequentemente eu conseguiria ganhar um pouco mais do que eu já estava ganhando, então melhorava um pouco a minha situação. Pois bem, irmãos, consegui essa promoção, fui promovida e Deus me exaltou para a honra e a glória do nome dele. E, irmãos, só para lembrar aqui, uma observação, que quando lá no início, que eu busquei, clamei ao Senhor para que Ele me abençoasse, mesmo eu naquela situação difícil financeiramente, eu não deixei de dizimar. Eu poderia deixar de pagar qualquer coisa, mas eu primeiro tirava o do dízimo, eu devolvia o dízimo. E mesmo antes dessa promoção acontecer, Deus não permitiu que nada me faltasse, que eu não passasse um dia com atraso de alguma dívida, de alguma conta das minhas despesas. Pelo contrário, antes do dia eu estava ali com o dinheiro para pagar. Deus não permitiu. Então, irmãs, eu louvo e exalto o nome do Senhor, porque em janeiro de 2018 eu me vi sozinha, eu me vi desamparada, mas o Senhor, Ele me amparou. Ele criou uma situação dentro da empresa que eu trabalhava, porque a empresa é uma empresa pequena, não é uma empresa grande, então não teria essa vaga, não. Mas Deus, Ele criou uma situação dentro da empresa para que houvesse a necessidade desse novo cargo, para que Ele pudesse me colocar, para que Ele pudesse me exaltar, e assim Ele o fez. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Chegando agora em dezembro de 2018, Deus, Ele não permitiu que eu deixasse de pagar uma dívida, não permitiu um atraso, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Salvador, Rei dos Reis. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dEle. Então, irmãos, por mais que você pense que está sozinha, que não tem possibilidades, mas Deus, Ele cria situações para nos alcançar, para nos abençoar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu conto esse testemunho deste milagre que o Senhor fez na minha vida, porque quando eu pensei que eu não ia conseguir, o Senhor foi lá, pegou pelas minhas mãos e me mostrou que Ele é Deus. Para muitos podem ser até uma coisa pequena, mas para mim não é pequena, porque foi Deus que me mudou assim minha situação.
toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém.